É às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Pois, no último dia 1º, o Plano Real completou 20 anos. Como tudo na vida e na economia não é diferente, ônus e bônus fizeram e fazem parte deste plano ao longo destas 2 décadas. Com isso, podemos pensar que é um bom momento para se refletir sobre qual tem sido o saldo líquido para os brasileiros. Ao longo deste programa, que conta com a participação de Eliseu Mânica Júnior, nós faremos uma recapitulação dos planos econômicos, enfim, de como que rolou essa história aí nos 20 anos, num bate-papo bastante agradável, com momentos até de risos. Muito boa tarde, Eliseu, tudo tranquilo contigo? É um prazer tê-lo novamente aqui no Café Missioneiro. Fábio, prazer é todo meu estar aqui novamente pela segunda vez e certamente a gente vai ter um debate muito interessante aí sobre o Plano Real e as vantagens e desvantagens sobre esse plano. Uhum. Eliseu, eu vejo aqui os teus apontamentos aí por um cara muito ligado à questão econômica, como tu és, a tua atuação profissional, mas acima de tudo, como é para um jovem que, à época do Plano Real, tinha seus 7, 8 anos aí e te acostumaste a um mundo diferente, digamos, do meu, que tenho 5 décadas. Pois a maior parte da minha vida eu vivi com uma outra realidade. Com uma realidade de uma hiperinflação, com as pessoas tentando buscar formas de não perder os seus rendimentos. A gente não tinha ideia de quanto ganhava efetivamente, mesmo que atrelasse isso a dólar ou coisa assim, isso já no final, vamos dizer, dos planos econômicos que antecederam o real, mas a gente vivia num mundo muito diferente desse de uma economia estabilizada. Então, nesse sentido, para ti, o que antecedeu o Plano Real é pesquisa, é estudo. Como que tu vê isso? A tua geração, se é que tu poderia ser uma espécie de um porta-voz disso, mas procura estabelecer para nós como tu enxerga essa relação que eu te apresentei. Sobre o Plano Real, acho que 2 fatos foram muito marcantes. Principalmente quais? Previsibilidade e a estabilidade da economia. Acho que facilitou muito mais para ser empreendedor. Por quê? Com a inflação alta, era difícil tu fazer um planejamento futuro de como iria andar a economia, como é que teus investimentos em setor produtivo iriam rentabilizar, iriam ser contabilizados num futuro. Com certeza o Plano Real trouxe maior estabilidade e previsibilidade. Facilitou muito mais o progresso da economia real. Por quê? Porque com a inflação alta, como tu comentou, Fábio, com a inflação alta, tu tinha juro muito alto também. Então, o pessoal colocava, por exemplo, na poupança, investimentos assim, e rentabilizava muito. Então, a geração anterior é muito ligada, principalmente na poupança. A poupança é um reflexo desses juros altos que a gente teve lá atrás para tentar controlar a inflação. Então, a minha geração, sou jovem há menos tempo, né? Uhum. É uma geração que já compara, por exemplo, nos investimentos, compara antes de investir, procura investimentos com maior rentabilidade. E eu acho que é uma geração também muito mais empreendedora, pelo fato de ter juros menores, de ter uma certa previsibilidade de como é que vai andar a economia. Por exemplo, eu trouxe aqui 5, 6 folhas aqui de manuscritos, de um resumo que eu fiz. A gente teve ano, por exemplo, em 1990, algo inimaginável. A gente está com inflação hoje, teoricamente, em torno de 6,5%, mas em 1990 a inflação atingiu 1.621%. Então é uma diferença muito grande. Por que ocorreu essa inflação? Sobretudo pelo gasto público. O governo ele gastava muito
É como o ouvinte aí de casa gasta mais do que arrecada. E aí o que o governo fazia? Ele expandia a moeda, ele imprimia a moeda. Então ele jogava a moeda no mercado, dinheiro, e não tinha uma consequente aumento dos bens. Era um círculo Vicioso. vicioso. O governo jogava dinheiro, aí inflação alta, o empresário não investia, com menos bens na economia e mais dinheiro, obviamente causava inflação. Isso é mais ou menos a Argentina, pelo fato hoje, a Argentina é um país que tem inflação, teve períodos que se conseguiu controlar. Por que estando um do lado de outro, sendo vizinhos, por que a situação lá é tão complicada e a nossa é nem tanto complicada? Pelo que a gente lê, né, obviamente, não estou lá para ver como ocorre realmente, mas pela leitura a partir de terceiros, a gente acredita que tem uma interferência muito grande da economia lá, inclusive que a inflação seria muito maior do que aquela que é oficial. Certo. Outro fato, aqui, quando foi implantado o Plano Real, um dos pilares do Plano Real, foram 5 pilares. Quais são? Exemplo, primeiro, zerar o déficit público. O governo então tinha um déficit muito alto, o que ele fez? Ele aumentou em 5% cada imposto e procurou fazer uma economia, gastar menos. Na época, foi algo em torno de 22 trilhões, a moeda da época. Era em torno de 20 bilhões de dólares da época. Então, primeiro pilar, zerar o déficit público. Segundo pilar, desindexar a economia. O que seria desindexar a economia? Tu tirar a memória inflacionária do passado. Como isso? Ele implantou a URV, Unidade Real de Valor, em meses antes, né? Exatamente, 92, 93. E essa URV sendo simplista, ela era o quê? Ela era a cotação do dólar. Então, praticamente, a economia foi indexada ao dólar, que seria o terceiro pilar. Que foi acostumando, na verdade, as pessoas a uma nova condição. Se isso fosse feito de uma hora para outra, a própria cultura das pessoas do país faria com que a inflação voltasse. Exatamente. E eu me lembro que eram tabelas imensas ali que eram aplicadas nas compras, no parcelamento, enfim. Exato. E aí por que foi chamado esse nome URV? Por que não dolarizar a economia? Mas essa URV, ela era... É a Unidade Real de Valor. Exatamente. Era um meio tupiniquim de dolarizar, não chamar de dólar. Sim. Porque pegaria mal pelo próprio nacionalismo. Claro. Então, desindexar a economia, segundo fator. Terceiro, indexar ao dólar. Quarto, o governo abriu a economia. Então, ela desonerou imposto de importação, por exemplo. Então, facilitou a entrada de produtos importados. Exatamente. Daí que teve aquela leva de veículos importados, a explosão das lojas de R$1, por exemplo. Exato. Claro que isso também afetou a produção nacional. Eu citava aqui antes para ti a questão dos produtos vindo da China, que, claro, que não se compara ao que é hoje, muito menos, mas a indústria têxtil, por exemplo, sofreu muito no país, a indústria calçadista, enfim, com essa vinda de produtos. Né? Exato, correto. Então, abriu a economia, desonerando. E o quinto, que foi o principal, é tu dar credibilidade. Se tu está indexando ao dólar, o que o governo fez? Ele comprou muita reserva monetária, muito dólar. Chegou um momento, por exemplo, que todo o dinheiro disponível no mercado é em torno de 11 bilhões em 92, 93. E nós tínhamos 40 bilhões de dólares. Aí que eu quero chegar nessa parte com a Argentina, na pergunta que tu fez. Por que a Argentina está tão mal hoje, por exemplo? Um dos momentos ela tentou dolarizar a economia um por um. Foi lá na época do Menem, 2001, 2002. Mas não tinha uma reserva tão grande de dólar para fazer essa equiparação. Hoje, por exemplo, só para efeitos de comparação, a Argentina tem 28 bilhões de dólares de reserva, enquanto que o Brasil tem em torno de 470 bilhões de reserva, de dólares, ambas. Então é crucial, eu acho que a diferença entre Brasil e Argentina, mesmo a Argentina tendo vivido os tempos áureos lá do 1900, início, meados de anos 1900. Né? Sim. Pois, algumas curiosidades sobre o Plano Real. O então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o Real estava completando 2 anos, portanto em 1996,
ele fez uma compra numa padaria, logicamente que para fazer essa compra ele chamou a imprensa brasileira toda para que acompanhasse isso. Ele foi numa padaria em Brasília com R$1, com uma moeda de R$1, e comprou 8 pãezinhos e um café. E ainda recebeu 10 centavos para comprar umas balinhas, segundo o presidente. Este vídeo ele foi postado agora, anos depois, no YouTube. E é uma das curiosidades, um dos símbolos dessa época. Outro símbolo, outros dois símbolos muito representativos deste período foram o frango e o iogurte. Isso mesmo, para quem não sabe, o iogurte até então não era um produto consumido por todas as classes no país. Diversas reportagens da época mostraram famílias inteiras, pessoas contentes, experimentando iogurte pela primeira vez. Imagina, isso foi só há 20 anos. Outra questão foi a questão do frango também. O frango, 1 quilo de frango, custava R$1, isso pelo menos nos 4, 5 primeiros anos do Plano Real. Também existem hoje documentadas diversas imagens de reportagens desse período que mostram a satisfação, a alegria das pessoas que passaram a consumir isso diariamente. Isso pode parecer um exemplo simplório, mas que desencadeou um processo que depois, isso independente da questão política, do crescimento de coisas importantes nesse país, ligadas à cidadania, ligadas à inclusão, uma transformação que, se é que tem que se dizer, alguns dizem que isso só passou a ocorrer efetivamente a partir do governo Lula. Mas não é bem assim, no meu entender, pelo menos, que esses anos que antecederam esse governo, que enfim está até hoje aí, muita coisa foi desencadeada. E o incrível é encontrar, Eliseu, porque antes isso só ficava na memória. Hoje, com esses instrumentos que a gente tem aí, é muito interessante a gente pesquisar, por exemplo, imagens dessa época. Eu até postei, e aí que desencadeou esse nosso bate-papo aqui, uma sequência de 10 minutos, eu acho, com propagandas desse período. Está no site da Novos Horizontes, propagandas desse período, ou que antecederam esse período, que hoje são verdadeiras pérolas, são incríveis, né? E outra questão é o próprio presidente Lula, que depois sucederia o Fernando Henrique, detonando com o Plano Real no primeiro ano, né? Existem até artigos escritos teoricamente, eu até brinquei esses dias quando eu citei isso aqui, alguém escreveu isso para o presidente, um assessor, enfim. Mas, e é importante uma questão de uma data como essa, para que a gente lembre e, de uma certa forma, também busque um fio da meada. O que tu diria sobre isso? Por exemplo, qual a tua sensação quando tu enxergaste ou acompanhaste esses comerciais que eu postei, Eliseu? Algo que chamou a atenção, chega a ser até engraçado. Por exemplo, eu até compartilhei no Facebook, o mesmo comercial que tu colocou na tua página pessoal também. E chama muita atenção, é engraçado. Porque em certos comerciais, o próprio comercial defende um comercial de carne, por exemplo, não me lembro qual era o mercado, defendendo o estoque de carne. Então é algo que hoje é algo impensável. Eu acho que historicamente a gente não pode esquecer quanto a política tu tocou num ponto. Acho que a maioria das pessoas não tratam da melhor maneira a política. Tratam como um clube de futebol. Eu acho que deveria ser mais objetivo. Eu acho que teve muitos avanços na parte do Fernando Henrique, no governo dele. Teve esse controle na inflação, mas e também teve muitos avanços no governo Lula, que foi um governo mais social. Mas ele teve mérito porque ele manteve os avanços que foram feitos no governo Fernando Henrique. Então ambos tiveram méritos nesse período.
Eu trouxe até aqui, não sei se... Tu podes até mostrar pro pessoal que nos O acompanha pessoal da em TV, vídeo. O Estevão fecha Por o favor, plano Estevão. e para os ouvintes tu explica o que ele enquadra aí. A evolução da economia. Exatamente. Se a gente observar 20 anos antes e 20 anos depois, traz aquilo que eu comentei, que é a estabilidade da economia. Por exemplo, em 75 a 94, tivemos 6 presidentes, 6 padrões monetários e 6 presidentes da República. Tivemos também 16 presidentes do Banco Central em 20 anos. Então, era quase um presidente a cada ano e 3 meses. Uhum. De 94 até hoje, só tivemos um padrão monetário, tivemos 3 presidentes da República e 6 presidentes do Banco Central. Então, cada 3 anos e pouco, triplicou o mandato. Isso é bom porque esses presidentes do Banco Central, eles têm mais tempo de poder elaborar, de poder concretizar a política econômica. É por isso que favorece essa estabilidade da economia. Uhum. Eu tenho uma história muito curiosa para contar para vocês. Se o rádio ouvinte ou quem nos assiste pela internet tiver uma nota de R$1, as notas, as verdinhas, aquelas que foram produzidas e estiveram em circulação até 2005, pois saibam que em alguns leilões virtuais, notas novas emitidas de real já foram comercializadas por até R$100. Isto mesmo. Quantas a gente teve no bolso e não deu bola para essas notas, né? Pois algumas também, por exemplo, o preço médio hoje de uma nota dessas, de quem tiver uma nota dessas guardadas, pode com facilidade vender pela internet e se paga R$15 a R$20 no máximo por uma nota de real fora de circulação. E 15, 20 reais para quem trabalha com investimento, tá ótimo ou não, Sim, Eliseu? muito bom, tá ótimo, excelente. Sim, o cara tinha R$1 em 2005 e tem 20 hoje. Que cálculo rapidamente tu faria em relação a isso, Eliseu? Tu que trabalha nesse segmento de... É uma conta boa já, né? Sim, um ótimo seria retorno, um bom investimento? Com certeza. Mas claro, a nota em boas condições. Enfim, Exato, né? seria um ótimo investimento. Um ótimo Será retorno. que, não, se bem que as de R$2, por uma questão de troco, dificilmente elas sairão de circulação. Mas já seria de se guardar alguma coisa aí pensando no futuro. Exatamente. Né? Porque imagina quem guardou 50, 100 notas de R$1 em boas condições, o investimento, o que isso pode significar hoje? Imagina com o decorrer do tempo também, né, Fábio? A tendência é valorizar ainda mais, né, pela relíquia, né? Sim. Que foi. Muito bem, a gente vai a um intervalo e em seguida volta falando sobre o Plano Real com Eliseu Mânica Júnior. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Mistoneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Pois o assunto do dia é o Plano Real com Eliseu Mânica Júnior. Você sabe quanto era o salário mínimo em 1994, quando o Plano Real foi lançado? Ele era de apenas R$ 64,79. Desde então houve um crescimento bruto de mais de 1000%, e hoje o salário nacional, embora o salário regional seja um pouco mais do que isso, R$ 724. No entanto, com o desconto da inflação nesse período, o aumento verdadeiro do salário foi de 146%. Isso um dos dados aí. Eu me lembro que se falava muito como bandeira política, que o salário teria que chegar aos $100, toda essa conversa que existiu no país por muito tempo. Pois, Eliseu, o que tu nos traz de mais interessante nesta tua pesquisa que tu fizeste a partir do momento que nós acertamos a tua vinda no programa hoje? Só para mostrar para o pessoal também a questão da evolução da taxa de juros. Muito bem. Achei interessante também, tem a ver com a inflação. No momento que tu tem um controle da inflação,
Os dados ali de 45% em 99 para hoje está em 11%, né? Essa era a taxa de juro em 99. Exatamente, é um pouquinho depois do Plano Real ainda. Sim. Então, mesmo antes era Daí maior que ela isso. oscilou de 46, aí depois em 2001 para 15,25%, aumentou um pouco para 26,5%, baixou para 16%, foi a 19%, e daí depois ela tem uma curva praticamente descendente, com algumas oscilações de 11,25%, 15,75%, 8,75%, subiu para 12% e agora agora subiu Está em 11, novamente. subiu, Tá em exatamente, 11 um ano de e novo. meio aí. Ela esteve até em 7,25%. Exatamente, isso aí é tudo o quê? Reflexo do controle da inflação. Então, essa taxa de juros, algo saudável, mesmo ainda o pessoal, a população, a mídia em geral, a população em geral, acreditando que é uma taxa de juro um pouco elevada comparada com o resto do mundo, para padrões brasileiros, para padrões históricos, é uma taxa que vem diminuindo aí, e tudo isso devido ao quê? Devido ao controle da inflação, que foi possível essa queda da taxa de juros. Muito bem. O Plano Real foi criado a partir, hoje, do tão falado regime de metas de inflação, né? Que preconiza os 4,5% ao ano como a meta ideal. Eu queria que tu falasse um pouco isso, já que tu citaste exemplos de taxa de juros, que tem uma ligação aí, né? Exatamente. Regime de metas de inflação, então, faz parte mais faz parte do segunda parte do Plano Real. Ele é baseado num tripé. Um desses tripés ele é a meta de inflação. Segundo, superávit primário. E o terceiro seria o câmbio flutuante. Sobre meta de inflação, o governo ele estipulou um piso e um teto na inflação. Esse piso que você corretamente comentou, Fábio, é um piso hoje em 4,5% e o teto é 6,5%. A gente sempre está no teto. Está próximo ao teto. Sempre. Nos últimos anos. Exatamente. Hoje está 6,4%. Uns 2-3 meses atrás a gente passou, né, desse teto. E existem alguns meios de tu controlar isso, né? Controlando a inflação, diminuindo impressão de moeda, é um dos meios. Então exatamente isso. Eliseu, eu na segunda-feira chamei a atenção aqui para um ponto no programa em relação à indústria automobilística. A gente sabe que por exemplo, tem campanha publicitária que inicia hoje. Quinta-feira, eu já trabalhei nesse segmento aí de a publicidade de veículos. Quinta-feira é o dia, vamos dizer assim, que são desencadeadas as campanhas publicitárias semanais das montadoras e das concessionárias. Às vezes por grupos de concessionárias, às vezes por uma política nacional. Então, isso é muito interessante nos bastidores da publicidade, toda a articulação, a espionagem que rola entre segunda e terça, um pedaço da quarta-feira, e os publicitários correm para produzir esse conteúdo. Imaginem esses vídeos, essas publicidades que entram no ar hoje, efetivamente, durando até o final de semana, e a semana que vem tem mais sempre. Pois uma das campanhas que está entrando aí é a comercialização de veículos pelo preço que a montadora cobra da concessionária. Isso aí, numa leitura, é desespero para se livrar do grande estoque que a gente sabe que as montadoras do país inteiro estão abarrotadas de veículo. Nesse mês foi um dos meses de pior resultado da indústria automobilística do país. Se comparar ao ano passado, são números absurdos, assim, na casa de 30 e tantos %, enfim. O que a gente... eu chamei a atenção para uma questão segunda-feira e eu queria a tua análise, a tua percepção sobre isso.
usando o exemplo, então, do veículo mais vendido no país, que já custou mais de 30, hoje está o basicão a 27, 28 mil praticamente. Na Argentina, com toda a crise, com todos os problemas, o mesmo veículo, porém já com acessórios obrigatórios na Argentina, já é comercializado por 21 mil reais. E no México, o completo custa 18 mil. O veículo que é produzido no país, exportado para o México, chega a esse preço lá para os mexicanos. Nos Estados Unidos, esse assunto é um assunto que esse deixa a gente um pouco assim, com muita vontade de pesquisar e tal. Então eu fui atrás disso, em busca de leituras. Na Europa é muito comum determinados produtos, pelo fato de ser um mercado comum, alguns produtos, algumas marcas, alguma coisa, acabam por ser boicotadas em alguns países, uns mais, outros menos. Nos Estados Unidos ocorre a mesma coisa. As pessoas, quando acham uma coisa cara, elas deixam de consumir. Nós aqui ainda temos essa visão de manada, ou esta mania de nos apresentar, né, de mostrar que nós temos, porém devemos muito, e acabam sempre comprando novos veículos, incentivando tudo isso. Se nós adotássemos como cidadãos uma postura de que isso está muito caro, eu não vou comprar. No caso, eu estou usando o exemplo dos veículos. Será que nós conseguiremos chegar a isso? Por quê? Alguns vão dizer, não, isso é utopia. Não, isso existe em diversos países do mundo. Aqui começa que os meios de comunicação têm medo de falar por isso, porque montadoras não vão anunciar. Que não é o nosso problema aqui nesta casa. O que tu me diz disso? Minha opinião, eu acredito que o brasileiro, ele se tornou um pouco acomodado. Acho que a gente deixou de, exatamente como tu citou no exemplo, os europeus que não compram produtos que acreditam ser caros. O fato é que aqui no Brasil, as montadoras é um dos países onde as montadoras mais ganham, onde tem as maiores margens. E por quê? Certamente porque tem alguém que está propenso a pagar isso. Mas além disso, esse fato de não comprar, de exercer esse poder de barganha, o consumidor é quem tem a razão sempre e tem que ser respeitado, e tem que se fazer respeitar, o que não vem acontecendo. Acho, por questão de cultura nos últimos anos, acho que a gente acabou se acomodando um pouco. Mesmo com agora recentemente que começou a acordar uma manifestação e exigir direitos. Mas não somente isso, iria baixar um pouco, mas não chegaríamos a taxas tão baixas quanto a Argentina, ou o México, ou a Europa. Por quê? Custo Brasil. O custo do Brasil ainda é muito elevado. A gente tem tributação condizente, não é uma das mais altas do mundo, apesar do pessoal comentar, hoje é em torno de 36% essa tributação pelo PIB, mas é digna de países muito melhor, muito mais desenvolvidos, muito mais desenvolvidos. Mas a questão assim, o valor do imposto não é o mais caro no veículo. Sim. Isso tem que ficar bem claro, embora toda a questão do custo Brasil. Por custo Brasil, o que se entende? Infraestrutura, direitos trabalhistas, imposto também, parte tributária, logística, estradas, seguro contra roubo. Então, custo Brasil seria tudo isso aí, inclusive juro também, porque montadoras também se financiam. Então, todo esse custo Brasil, é hoje um dos maiores fatores que explicam por que esses automóveis têm preços tão díspares do resto do mundo, comparado com outros mundos. É mais barato importar um automóvel, mesmo pagando os tributos, do que comprar o mesmo automóvel, dependendo, a maioria dos automóveis, do que comprar aqui. Então isso aí é algo inimaginável, né? Algo que a gente teria que rever, teria que ter uma reforma tributária, alguma coisa do gênero aí também.
Nós vamos a mais um breve intervalo e em seguida voltamos com o finalzinho do Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Pois o Café Missioneiro encaminha para o seu final com a participação de Eliseu Mânica Júnior, que trouxe aqui algumas questões para nós relembrar esses 20 anos do Plano Real. Acima de tudo, eu diria que, além que hoje é consenso que o país melhorou nesses 20 anos, mas, no meu entender, falta ainda outras reformas estruturais, uma reforma trabalhista, uma reforma fiscal, uma reforma política. Quem sabe que essa transformação na economia aí, que a gente agora está relembrando aí, ou repensando esses últimos 20 anos, tomara que daqui a alguns anos a gente também possa lembrar que outros tipos de reformas foram feitas. E daí, Eliseu? Com certeza, acredito que essas reformas são necessárias para o país, reforma trabalhista, tributária. Por mais que já tenhamos evoluído, temos que reconhecer essas evoluções. Acredito que temos ainda muito que melhorar, principalmente nessas áreas. Acredito que tem muita evolução que vai gerar reflexos para os próximos 5, 6 anos, parte da educação. A gente, ontem, por exemplo, teve uma notícia comentando sobre o FIES para mestrado, para doutorado. Então, inclusive mestrado profissional, que é aquele que não é acadêmico. Então, esses investimentos que estão sendo feitos vão gerar reflexo daqui 4, 5 anos. Então, mas sim, ainda apesar dos avanços, temos muito a que melhorar. Eu pessoalmente, a minha visão é que sempre a gente tem que melhorar algo. Acho que só não precisa melhorar quando tu não estiver mais nessa, né? Não estiver vivendo. Então, com certeza, temos sim que melhorar e evoluir. Pois já somos privilegiados, inclusive eu escrevo para jornais aí, e uma das colunas que eu comentei, o pessoal critica demais. O pessoal não dá muito valor, a maioria das pessoas, não todas, é claro, mas critica muito o Brasil, critica, só crítica, mas a gente, na minha visão, a gente é abençoado. Entendi. Não tem maremoto, não tem terremoto, pela natureza, tudo que planta dá. O que falta? Melhorar as pessoas, fazerem uma sociedade brasileira melhor. Acho que nós, pessoas, a gente já está privilegiado pelo espaço, por algumas questões aí, e tem que reconhecer, mas tem que melhorar algumas coisas, né? Muito bem, o conceito e a mensagem trazida pelo Eliseu. Eu concordo plenamente contigo e que legal ouvir isso, assim, de alguém que tem também coragem de dizer algumas coisas que os outros aparentemente não têm opinião. Pois eu quero terminar o programa falando de uma história que eu tenho há dias aqui. O pessoal tem ligado para cá pedindo que toque uma banda aí que a Globo está tentando promover, e enquanto não se definir bem estilos, enfim, a gente não está tocando. Como a gente também não toca-se muito de vez em quando outra banda, a banda Matanza. A banda Matanza, para quem não sabe, é uma banda de um troço chamado countrycore, seria mais ou menos isso. É uma mistura de hardcore, punk, música country, heavy metal. Então imagina a salada que dá nisso, pois esses caras estarão em Santa Rosa no próximo sábado. Quem não conhece o Matanza, eu recomendo. Os caras têm 10 discos lançados. O conteúdo é sempre um conteúdo sarcástico, divertido. E só para vocês terem, é engraçado o nome do batera, porque tem aquela levada pesada. Sabe como é o nome do baterista, meu querido Matheus Rasta, que está aqui atrás? Nervoso é o nome do baterista da banda. Essa banda foi idealizada em 93, ela surgiu em 96 e até hoje os caras estão fazendo disco por aí. Inclusive,
A Mulher Diabo, que é o último trabalho deles, o videoclipe eu recomendo, é uma coisa meio Tarantino, assim. E eu digo para vocês, divirtam-se com algo que é divertido, pois o show é em Santa Rosa, quem quiser saber, que procure saber. Estaremos lá, né, Estevão Menini? Pois bem. Muito obrigado, Eliseu. Eu só dei esse recado porque eu precisava falar do Matanza aqui. Não, certamente. Mas encerrando, eu gostaria de agradecer a oportunidade e enviar um abraço aí pro meu colega empreendedor aí, o Felipe Fontana, que hoje não veio. Tá aniversariando? Está de aniversário, Tá com a família, provavelmente, no almoço da família. Então, parabenizá-lo e agradecer aí uns amigos que estão ouvindo, o Guilherme Ayoff, entre outros aí. E agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aí, pudermos e debater nós, da e mesma acrescentar. forma, também aguardamos já a tua presença novamente aqui. Muito obrigado, o Café Missioneiro retorna amanhã, boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.